Ah, pai, eu nem aguento olhar pra cara dela. Isso não tem perdão. Por que isso aconteceu conosco? Nós falamos tanto para ele não beber, não correr. Momentos difíceis e que precisam de cura. A paz de Cristo esteja com você e com sua família. Eu tenho uma boa notícia para você. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele gosta de curar. Em todos os sentidos, Ele quer te curar. Ele quer perdoar seus pecados e você fica livre. Ele pode curar todas as suas traumas. Aconteceu com Pedro. Pedro foi traumatizado e ele ficou curado. Vamos assistir. Vem você. Você é um dos discípulos do Galileu, não é? Eu? Não sou, não. Você estava no horto quando prenderam Galileu, não estava? Não. O senhor deve estar me confundindo. Eu nem conheço esse Galileu. Três vezes. Eu mandei 3 vezes. Mestre, eu sou um covarde. Nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso. Ele nos ama com amor infinito. Ele nos quer bem. Ele quer que nós sejamos bem. E muitos de nós somos
pessoas traumatizadas e precisamos de uma cura interior, a cura do nosso ser interior, por causa dos traumas, por causa de todas as coisas negativas que aconteceu em nosso passado. Eu recebi uma cura interior. Infelizmente, na minha adolescência, o meu pai começou a beber. E ele passou a ser, infelizmente, um homem embriagado, alcoólatra. Foi muito triste para mim. Eu fiquei com mágoa do meu pai. Mas um dia, durante um retiro, depois que fui ordenado, eu imaginei Nosso Senhor Jesus Cristo colocando suas mãos benditas sobre meu pai. Eu consegui perdoar o meu pai. Eu recebi uma libertação e comecei a amar até Deus Pai. Eu tive uma imagem de Deus Pai baseado no meu pai humano, mas eu recebi uma cura interior. Eu louvo e agradeço a Deus porque eu perdoei profundamente meu pai e eu fiquei apaixonado por Deus Pai. Descobri que ninguém é pai como nosso Deus é. Cura interior. Aconteceu comigo e pode acontecer também com você. Eu tive um pai alcoólatra mesmo, como nós falamos, alcoólatra de carteirinha, que é aquele alcoólatra que se entregou, que definhou, que teve a vida completamente destruída pelo álcool. E a minha família foi muito afetada por causa do vício do meu pai. E o meu pai, eu via, eu era criança, não é? E eu olhava para o meu pai só destruído. Físico dele destruído, ele brigando o tempo todo, muitas vezes era violento com a minha mãe, com os meus irmãos, violência assim muito bruta. E tudo aquilo foi criando em nós feridas, machucados. Era muito difícil a nossa vida com o alcoolismo do meu pai. Então eu sei o que eu estou dizendo para você. E a minha mãe muitas vezes não sabia o que fazer. Ela era uma situação impossível para ela. Por causa dessa situação do meu pai, o meu irmão do meio, ele ficou doente. De repente, ele surtou de tanto que ele também apanhou muito do meu pai. E ele ficou esquizofrênico. Era outra situação que a minha mãe viveu. Impossível, porque não tem volta. E a minha mãe, então, viu o seu esposo e o seu filho completamente perdidos em doenças que ela não podia fazer nada. Existem situações que marcam a nossa vida profundamente. Os traumas, eles têm esse poder. O poder de nos bloquear, o poder de nos aprisionar, o poder de nos impedir voar do jeito que Deus deseja que voemos. E olha como isso é sério. Tanto é verdade que São João da Cruz tem uma frase que diz assim: um passarinho preso por uma corda só não pode voar. Quantas vezes a corda que nos prende é a corda de um trauma adquirido lá na infância? Quantas vezes o Espírito Santo, ele quer usar da nossa vida para realizar a divina vontade do Senhor e nós impedimos? Impedimos porque não nos conhecemos. Impedimos porque não permitimos que a ação da graça de Deus visite os nossos traumas e a cura, ela aconteça. Você viu o apóstolo Pedro? Ele necessitou de cura interior e mostra que nós também necessitamos. Do mesmo jeito, eu e você somos convidados a olhar com o amor de Deus para a nossa vida e pedir: Senhor, me ajude a vencer os meus traumas para que eu não me torne um inimigo de mim mesmo. Isso é muito sério,
quando nos tornamos os nossos próprios inimigos, nós nos sabotamos, nós nos limitamos, nós impedimos que Jesus realize o teu querer. Inclusive profissionalmente. Muitas vezes não evoluímos porque estamos presos. E nesse sentido, nós olhamos para a nossa vida e pedimos: Senhor, me ajude a encontrar o caminho. A própria ciência, ela tem muito a nos dizer sobre a vivência do trauma na vida de uma pessoa. Os traumas, eles têm um poder muito significativo na vida das pessoas, principalmente quando esses traumas vêm da infância e de pessoas com um significado muito importante na vida dessa criança. Como, por exemplo, uma criança que cresce num lar onde tem álcool, drogas, muitas brigas, as chances dessa pessoa crescer com crenças limitantes a respeito de si, dos outros e do mundo é muito grande. E as chances dela repetir o modelo é muito maior do que fazer o contrário. Então, os traumas, além de detonar com o coração, com a vida espiritual da pessoa, faz com que ele não enxergue o mundo de uma maneira diferente. Então, enquanto essa pessoa não se liberta desse trauma, ela não entende que agora ela tem a chance de ressignificar e de construir uma nova vida, ela continua repetindo os modelos nos quais ela um dia viveu. Só que o que a gente sempre fala é assim, enquanto somos crianças, nós não temos como escolher, não temos como sair daquela situação. As coisas acontecem e não há o que ser feito. Porém, chega um determinado momento na vida que é a vez da pessoa escrever a própria história. E aí é onde ela tem que entender o quanto esse trauma trouxe bagagem e que ela pode usar a seu favor e não a sua condenação. Porque assim o ciclo continua e outras pessoas pagam por isso também. E aí aquela famosa, aquele famoso ditado de geração em geração. Então, uma criança que cresceu num lar assim, se torna um pai ou uma mãe assim, e assim os seus filhos continuam pagando o preço de coisas tão terríveis. Tenho casos no consultório de pessoas que viveram essas questões de abuso de álcool, de drogas, e que só conseguiram se libertar quando entenderam que agora é a vez deles escreverem a própria história. É interessante porque na nossa humanidade, todos nós experimentamos a dificuldade de não absorver aquilo que é negativo e que o outro faz em relação a nós. Todo mundo corporativo é um mundo problemático. Conviver com pessoas é difícil e vira e mexe, a gente vai ficar chateado com alguma coisa, nós vamos sofrer por alguma situação que vivenciamos. E o que eu quero lembrar você é como nós, mesmo estando nesse caminho de santidade, lutando pela santidade, acabamos ficando marcados com o mal que acontece no nosso itinerário. É o mesmo que você, às vezes, segurar uma brasa acesa nas mãos e pensar no outro. Isso é o ressentimento. Quando eu fico chateado, quando eu fico bravo, é o mesmo que pensar no outro e fechar a mão. Aquela brasa acesa faz mal para mim, me destrói. Isso gera na minha vida tristeza, insegurança e tantas outras coisas. Você sabe quando você, por exemplo, se chateia com alguém, que eu me chateio com alguém, aquilo se torna algo tão pesado, tão fatigante, que só de ver a pessoa, às vezes conversando um assunto trivial, parece que ela está falando de mim. Aquela situação que me faz se sentir dentro de uma teoria de conspiração vai sugando, vai tirando a energia da gente. Nós ficamos muito preocupados com o que vai falar, preocupados com o que pensa. Isso tudo não vem de Deus e é preciso sim trabalhar todas essas questões em nós.
Há uma escritora que diz assim, ó, eu não tenho tempo algum, porque ser feliz me consome. Eu acho isso muito bonito. O tempo que eu gasto sofrendo com essas coisas é o tempo que eu acabo perdendo para ser feliz. Santa Madre Teresa de Calcutá, em cima desse assunto ainda vai dizer assim, eu não tenho tempo para julgar, porque ao invés de julgar, eu decido amar. Seguir esse caminho é necessário. Tem inclusive um comercial que eu já vi aqui, de um livro chamado A Cura do Ressentimento, do Padre Léo. Querido Padre Léo, convido você para dar uma olhadinha comigo. Junto com a raiva e a mágoa, o ressentimento pode se tornar igual um prego na alma que aprofunda e dói cada vez mais. Mas isso pode mudar. A Cura do Ressentimento, livro escrito pelo Padre Léo. Adquira pelo site www.shoppingcatólico.com.br. A Cura do Ressentimento de Padre Léo. Uma poderosa arma contra este mal que atormenta tantas pessoas. E como você acabou de ver nesse comercial, não importa qual seja o seu ressentimento, não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja o tamanho daquilo que te machuca, Jesus, Ele tem o poder de tocar e de arrancar, mas para isso você precisa dizer o seu sim, para isso você precisa aceitar e permitir que nosso Senhor Jesus Cristo entre na sua vida e arranque de você aquilo que te faz mal, aquilo que te destrói, aquilo que não te permite ser feliz. O nosso grande desejo é de caminhar para o Senhor e de caminhar com o coração cheio do Espírito Santo. Por isso, não permitamos que as obras do passado, que as coisas que foram colocadas na nossa vida, que pertencem à nossa história, talvez acontecimentos de 10, de 20, de 30 anos atrás que nós carregamos conosco, que sejam os obstáculos para que a graça de Deus seja derramada na nossa vida. Deixa Deus tirar, deixa Deus te libertar, entregue para o Senhor a sua vida e permita que as mãos poderosas de Jesus, elas venham sobre você e elas realizem essa cura, elas realizem essa libertação. Hoje nós olhamos para o Senhor e dizemos, Jesus, eu desejo ser curado. Ninguém conhece a minha história mais do que o Senhor mesmo. O Senhor conhece cada pormenor da minha vida e é por isso que eu permito, Jesus, é por isso que eu peço, Jesus, é por isso que eu clamo, vem na minha vida e realize na minha história aquilo que o Senhor quiser. Tira de mim aquilo que não me pertence, aquilo que não é abençoado pelo Senhor, aquilo que foi colocado na minha vida por mim mesmo, pelas pessoas que passaram, pelos meus antepassados. Em tudo eu peço a tua cura e a tua libertação. Você crê nisso? Se você crê, se você pede com fé, se você acredita que Ele é capaz, pode ter certeza, milagres, curas, transformações, tudo isso você verá. A diferença de você falar com uma pessoa ou um profissional e de falar diretamente com Deus é porque ali não é apenas um desabafo, ali é um movimento que você entrega aquilo que você tem de mais doloroso a um Deus e Ele vai te devolver o alento, o refrigério de uma maneira transformadora. Então Deus, Ele não é apenas um ouvinte, Ele não está ali só esperando você desabafar com Ele e Ele quieto, em silêncio, apenas te acolhendo. Não, Deus entra com providência, Deus entra com aquele conforto, Ele te devolve a esperança de que você não está sozinho. Então, falar com as pessoas é muito bom? Claro que é muito bom. Pessoas de confiança, pessoas ali preparadas para este momento. Porém, nada se compara à oração. Porque a oração é o dono de tudo, é com o dono de tudo. E ele tem esse poder de transformar todas as suas crenças, as suas dores em alento e refrigério. Coisas que nós, seres humanos, não temos esse poder.
Então é por isso que devemos criar o hábito da oração. Bom, a minha vida antes, na adolescência, eu era uma adolescente muito triste, muito isolada, então eu não tinha aquela alegria de viver. Eu acredito até que eu sofri até um pouco de depressão. E depois que eu conheci Jesus e soube que eu poderia ter essa alegria diferente que o mundo não me dá, que o mundo não podia me dar, e recebi esse batismo no Espírito, eu me tornei uma outra jovem, né? Uma jovem diferente, alegre, uma jovem que veio num processo de cura, né? Gradativo, e que até hoje estou passando por esse processo. O Espírito Santo eu comparo como aquele que estava lá, quando a terra era sem forma e vazia, e que transformou todo aquele caos nessa maravilha que a gente vê o mundo, né? Que é o mundo. Eu comparo essa ação do Espírito Santo ali com a ação dele na minha vida também. A minha vida era um caos, a minha vida era vazia, era triste, e esse Espírito Santo de Deus veio, ele que me foi dado no batismo, ainda bebezinha, ele veio e fluiu em mim a partir do meu sim, a partir da minha abertura, fluiu e fez novas todas as coisas e tem feito no decorrer de todos esses anos que eu tenho caminhado com ele na igreja. Jesus é Deus, onisciente. Ele conhece toda a situação de cada um de nós. E Ele me curou, Ele curou Pedro e Ele quer curar você. Jesus é Deus, Ele pode voltar ao nosso passado e aqueles traumas, aquelas feridas que nós temos, aquela rejeição, aqueles pecados que cometemos, e Ele pode nos curar. Não vamos esquecer de todas as coisas tristes que aconteceram na nossa vida, mas não vai doer mais. Podemos convidar Jesus para subir a escada da nossa vida. Imaginamos que cada ano é um degrau e pedimos: Jesus, vem me curar de tudo que aconteceu, Jesus, nos 9 meses da minha gestação no ventre de minha mãe, do dia que nasceu e toda a minha infância, Jesus. Se eu tiver alguma lembrança, uma rejeição, um abuso, uma morte de uma pessoa querida, cure-me, Jesus. Volto para aquela cena negativa que aconteceu na minha infância, na minha adolescência. Jesus, médico divino, cura toda a minha parte psíquica, emocional, tudo que me traumatizou, que tirou minha liberdade. Obrigado, Jesus, pela juventude e, infelizmente, pelo mal, pelos pecados que cometemos. Cura, Jesus, cura o mais profundo do meu ser. Eu quero te louvar e te agradecer, Jesus, por tudo de bom que aconteceu e todos os traumas negativos da minha vida. Casamento, família, emprego, acidentes, mortes. Senhor Jesus Cristo, cura o ressentimento que todos nós temos. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, porque você é nosso libertador e quer nos curar. Jesus, você prometeu a paz para cada um de nós, a harmonia interior que nós precisamos. Por favor, Jesus, vem nos curar. Deus te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Por que eu tenho sentimentos ruins e não consigo entender de onde eles vêm? Até que ponto os meus antepassados influenciam no meu dia a dia? O que eu faço para me livrar desses maus sentimentos, meu Deus? Aleluia, aleluia, anunciamos
Jesus vai para o ar.